Enquanto eu estava vindo para cá, eu li uma reportagem que dizia que entre essa geração mais jovem, o segundo índice de morte está relacionado a suicídio. As pessoas têm morrido porque perderam a esperança, as pessoas têm enfrentado problemas psicológicos graves, a depressão tem ceifado a vida de muita gente e, mais do que isso, tem roubado a alegria de muitas pessoas. Eu acredito que esse texto traz uma perspectiva bíblica para a gente tratar desse assunto. Há algum tempo, a igreja tem terceirizado algumas de suas funções. A gente vem depositando a esperança para a solução de alguns problemas no que Deus inicialmente e originalmente não deu. A gente tem crido que é a psicologia que vai trazer a solução para moléstias como essa. Eu não quero ir de um extremo a outro, dizendo que ferramentas que a ciência tem dado não são úteis para as nossas vidas, elas são. Nós cremos que as verdades se revelam e todas as verdades vêm de Deus, mesmo aquelas afirmadas por gente que não é crente. Um bom profissional pode encontrar verdades que podem ser aplicadas na vida, isso porque toda verdade vem do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tratar de um problema como esse como sendo exclusivamente de uma abordagem intelectual ou de uma abordagem profissional. Há pessoas enfrentando problemas que não precisam ou não precisariam necessariamente da assistência de um psicólogo, mas precisariam de aconselhamento bíblico. Isso porque a depressão ela não é gerada por um tipo específico. Os pesquisadores que trabalham com isso nem conseguem definir ao certo quais são as razões. Então, já que eu não sou profissional da área, eu sou um leitor, eu quero separar as coisas grossamente em dois grupos. O primeiro são o daquelas pessoas que têm algum problema bioquímico. O sujeito tem depressão da mesma maneira que alguém tem, por exemplo, diabetes. Por algum funcionamento errado no corpo, o sujeito adquire doenças e a depressão é uma delas. É plenamente possível que alguém que tem uma vida confortável, alguém que tem amigos, alguém que tem vida espiritual, enfrente dificuldades como a depressão. E como eu estou falando, eu estou dividindo em dois grupos muito grossamente aqui. Mas existem pessoas que desenvolvem esse problema e que não precisariam enfrentá-lo. E é para essas pessoas que a palavra de Deus vai trazer conforto, mas também admoestação. Tem gente adquirindo esse problema porque não tem usado um dos 8 remédios naturais, que, por exemplo, é a falta de confiança em Deus. E o sujeito vive atordoado, pensando no futuro, ansioso. E eu quero trabalhar com esse segundo grupo hoje. Ainda que a Bíblia ofereça esperança para todos, eu quero falar para pessoas que não nasceram com um problema, mas que têm desenvolvido depressão e ansiedade sem uma razão bioquímica específica. Eu quero lidar com gente que está enfrentando esse problema e não está conseguindo encontrar esperança de maneira nenhuma. Eu quero falar com gente aqui que pode estar procurando ajuda na psicologia, em livro de autoajuda, em coaching e continua infeliz. Gente crente e não crente. Gente que está pensando em suicídio. E mais do que falar para essas pessoas, eu quero apresentar uma perspectiva bíblica sobre isso. Deus nos garante um tipo de alegria. E essa alegria é um fruto do Espírito. Se alguns de nós não temos vivido nesse estado de alegria em Deus, pode haver algo errado. E esse algo
não vai ser resolvido pela ação de um psicólogo. Esse algo vai ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero partir, então, aqui de uma perspectiva bíblica sobre a alegria, mudando alguns conceitos que a gente tem a respeito da alegria e repensando no que tem nos feito sofrer. Verso 4. Alegrai-vos no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Como nós vimos lá no capítulo 1, o contexto vivido em Filipenses não seria talvez o mais propício para a alegria. Eles estavam próximos de uma cidade em que a perseguição aos cristãos já era muito forte. Entre essa igreja havia antigos judeus. O judeu, a partir do momento que se tornava cristão, era expulso da sinagoga. Sendo expulso da sinagoga, ele não só perdia um vínculo de amizade forte, ele não só perdia um vínculo que havia sido estabelecido durante toda a vida dele, ele perdia também contatos comerciais, ele se encontrava numa situação extremamente desagradável, e o que Paulo vai dizer para essa igreja é que eles precisam se alegrar. Quando a gente conhece o contexto histórico de uma carta como Filipenses, o que a gente vai ver é que a alegria que Paulo está prometendo é uma alegria que vai além de circunstâncias, como nós lemos, e relembrando o final do capítulo passado, é uma alegria que está olhando para frente. Mas não é uma alegria só que está depositando e está vendo algo no futuro. É uma alegria que começa a se manifestar agora. O que Deus dá para a gente não é uma alegria que a gente vai viver só no futuro, mas é uma alegria que a gente passa a viver a partir de agora. Por que eu digo isso? Vejam só o verso 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos, perto está o Senhor. Em momentos de dificuldade, como a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos enfrentava, é possível ser gentil com os outros. Bem, essa alegria que Deus concede, ela não só transforma a vida de um indivíduo, mas ela passa a ter implicações na vida de outros. Ela se manifesta numa vida de bondade, de assistência ao outro. E uma boa razão para isso é que o Senhor está perto. O Senhor está perto de nós, tanto no sentido de que, pela sua onipresença, Ele está em todos os lugares, mas porque nós estamos muito próximos de estar com Ele. O motivo para a gente ter alegria aqui é a gente pensar na proximidade do Deus que nós servimos. Ele não é uma entidade distante de nós, Ele está conosco e Ele nos oferece o que precisamos. Verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. Eu, algum tempo atrás, ouvi de um complexo vitamínico muito eficiente, chamam de BO, Bíblia e Oração. Talvez grande parte de nós tem enfrentado dificuldades pelo fato de não estarmos levando a sério o que Deus nos oferece. Nós não estamos sofrendo porque temos problemas que precisam de alguma ajuda, mas porque a gente simplesmente tem desprezado o que Deus já tem dado. E aí a gente passa a entrar numa espiral de ansiedade. E muitas vezes, o que me preocupa é que nós temos uma teologia que está completamente isolada da vida comum. A gente acredita em teologia quando é para falar do sábado. A gente acredita em teologia quando é para falar da doutrina do santuário. A gente acredita em teologia quando é para falar
do estado dos mortos, mas a gente não tem uma teologia que se aplica à vida diária. Quando a gente fala de devoção pessoal, a gente está falando de um aspecto da teologia que garante transformações através da ação de Deus na nossa vida, que são de uma transformação muito profunda. É de uma teologia que não está separada da realidade. É de uma teologia que caminha com a gente todos os dias. E nesse aspecto teológico, existe uma doutrina na teologia sistemática que a gente pode destacar, que é a doutrina de Deus. E do que Ele faz, em especial, do que Ele é. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Além disso, Ele é amor. Se Ele está em todos os lugares, se Ele sabe de todas as coisas e tem poder para tudo. E além disso, a essência do seu próprio caráter é o amor. Nós, cristãos, temos bons motivos para andarmos menos ansiosos. Nós servimos a um Deus que é poderoso o suficiente para agir nas nossas vidas, cumprindo os seus propósitos e os seus desígnios, que são pensamentos de paz e não de mal para cada um de nós. A razão principal para a gente andar com o coração mais tranquilo é que nós fomos resgatados por Jesus, é que nós fomos salvos por Ele. O que nós cremos sobre Deus tem a ver com a nossa vida diária. Precisa ter a ver com a nossa vida diária. Nós deveríamos andar menos preocupados com as impossibilidades que nós temos, com os fracassos que nós enfrentamos, com aquilo que nós não sabemos. Deveríamos estar mais tranquilos, crendo que nós servimos a um Deus que se preocupa conosco. Um Deus que nos ama. Um Deus que caminha ao nosso lado. Um Deus que nos oferece uma vida muito mais plena do que aquela que a gente deseja quando encontra uma vida confortável, quando encontra a conta do banco um pouquinho mais gorda, quando encontra o resultado do exame agradável. E é por isso que Paulo, enquanto estava preso, conseguia escrever aos outros, dizendo que eles precisavam estar alegres. Paulo dizia a essas pessoas, não na condição de alguém que estava vivendo tranquilamente, confortavelmente, mas de alguém que estava experimentando algo maior que as dificuldades que os olhos dele podiam ver. Paulo olhava para um horizonte e encontrava a profundidade do que Deus é para nós. E como é que a gente pode andar menos ansioso? Como é que a gente pode andar menos preocupado? Apresentando diante de Deus os nossos pedidos, com oração, súplica, ação de graças. Ação de graças, irmãos, porque a despeito dos problemas que todos nós enfrentamos aqui, a nossa história nos mostra formas que Deus usou para nos conduzir até onde nós estamos. Deus agiu em nossas vidas, entrou com providência, nos deu cura, supriu as dificuldades no passado. É por isso que a gente olha para o futuro confiando que Ele continuará fazendo. O que Ele começou, Ele termina. Nós oramos com ações de graças para Deus, enquanto estamos preocupados com o nosso presente, com o nosso futuro, porque a nossa história é prova de que Ele agiu nas nossas vidas. A razão para andarmos menos preocupados é que Deus não só tem esses atributos, mas que a história da nossa vida mostra quem Ele é e o que Ele faz. Nós andaremos menos ansiosos porque nós confiamos no que Deus é
e no que Ele faz, no que o caráter dele representa e no que as suas mãos oferecem. É por isso que a gente pode andar tranquilo, superando as dificuldades que o mundo impõe. É uma tranquilidade sobrenatural. E vejam só, como resultado dessa vida de devoção a Deus, o que acontece. Verso 7, e a paz de Deus, que ultrapassa ou excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Se ela ultrapassa todo o entendimento, é porque ela consegue olhar para a realidade e ver que ela não mostra tudo. É olhar para a realidade e ver os problemas e lembrar-se de que eles não são maiores que o Deus em que nós servimos, que eles não são insuperáveis. A paz que Deus oferece não é só paz, é paz que excede o entendimento que nós temos. É paz que vai além da perspectiva que a gente traça para a vida. É paz que vai além de um resultado positivo na entrevista de trabalho. É paz que vem com os nãos que a vida nos apresenta. É paz que vem não só na saúde, mas também na doença. É paz oferecida, independente da circunstância em que a gente vive. E essa paz não só age além da nossa razão, mas ela também guarda o nosso coração. A expressão usada em grego para guardar é bem parecida com uma expressão militar. A cidade de Filipos era uma cidade que tinha ali toda uma questão militar, até porque ela era uma cidade romana. E Paulo está usando aqui uma imagem muito comum para aquelas pessoas. Ele está falando que essa paz que Deus dá e que Ele dá através da súplica que nós oferecemos a Ele em oração e da ação de graça que nós oferecemos a Ele em oração, ela guarda o coração. Essa paz tem a capacidade de blindar a nossa vida. Essa paz pode nos tranquilizar. E a gente tem o meio para isso, que é às vezes negligenciado pela gente. A oração, irmãos, na petição, reconhece o poder que Deus tem e a ação de graças pelo que Ele já tem feito. A gente consegue olhar para presente, passado e futuro e ver um Deus que está além do tempo e que age em nosso favor sempre, mesmo quando estamos sofrendo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Essa paz de Deus tem a capacidade de nos blindar das próprias dificuldades que o mundo apresenta. Mas mais do que isso, agora, como resultado, a gente não vai ter uma mente cheia e uma cabeça cheia de problema para resolver, uma cabeça sempre ansiosa pelo que vai acontecer. A gente pode curtir o sábado e o domingo que nos são oferecidos, pelo menos na maior parte dos empregos, tranquilo sobre o que vai acontecer na segunda-feira. A implicação mais profunda disso é de que a gente pode curtir tempo em família sem estar grudado no WhatsApp, preocupado com algo que está para acontecer. As implicações disso para a nossa vida são reais. E quando a gente substitui o que é mal, o que nos aflige, o que nos traz sofrimento para a mente, a gente tem tempo para pensar nas coisas que são verdadeiras, puras, honestas.
nas coisas em que há louvor. E essas coisas tomam esse espaço e fazem o pensamento do crente de uma maneira muito mais correta. Se você tem sido afligido pelas dificuldades do dia a dia, se você está preocupado com o resultado do vestibular, se você está preocupado com as condições da empresa, com os contratos para fechar do trabalho, o que Deus dá para você, além de uma oração que tem duas faces, a súplica e a ação de graças, é colocar e guardar o seu coração para que você tenha capacidade de, além da lógica pura, simples e formal analisada, usufruir de tempo suficiente para encontrar beleza na vida. Para não só estar amargurado pelos problemas, mas para conseguir ver o que é puro. Para não só ver a maldade do mundo que nos aflige, mas para também encontrar o que é bom. Para encontrar virtude apesar dos vícios que o mundo tem. Esse é o plano que Deus tem para nós. Esse é o plano que Deus tem para ansiosos anônimos como todos nós. A esperança que Deus nos oferece não é a esperança que o governo nos dá. A esperança que nós temos não é a projeção de um futuro melhor na economia. Não é aquela progressão para você que é funcionário público. Não é o aumento que está sendo esperado. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Todas essas orientações que Paulo deu, ele podia dar àquela igreja muito tranquilo, porque ela havia visto nele exemplos reais para que todos esses conselhos fossem seguidos. E a consequência, irmãos, que Paulo dá para essa vida de devoção real a Deus é a de que a gente conhece não só o Deus poderoso, mas a gente conhece o Deus da paz. A gente vê que na ação dele nas nossas vidas, ele é um Deus que oferece isso que todos nós precisamos, que buscamos, que procuramos. A gente encontra um Deus da paz, que oferece paz a cada um de nós. Mais do que trazer esses apelos para nós, eu penso que como igreja, alguns precisam se levantar como Paulo. Nós precisamos ter nas nossas igrejas exemplos de pessoas que enfrentam todo tipo de problema e que encontram alegria em Jesus, que suportam as dificuldades em Deus. Nós precisamos ter pessoas que nos cultos de quarta-feira apresentem não só apenas as petições, mas apresentem aquelas dificuldades que estão enfrentando, certas de que o Deus que elas servem as guardará. Nós precisamos ter uma vida na prática, uma vida cristã saudável. Mas nós precisamos fazer isso certos, e precisamos fazer isso certos de que nosso Deus nos dará paz. Verso 10. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade.
Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Preste atenção, verso 12. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse verso é para-choque de caminhão, é adesivo. E quando a gente destaca um texto do contexto dele, a gente pode acabar cometendo o erro de subverter o significado dele. Muita gente usa isso como frase motivacional para ter a certeza que Deus vai dar tudo aquilo que Ele quer. De que Deus tem poder, e de fato tem, para fazer qualquer coisa e que, portanto, todas as coisas são todas aquelas coisas que nós desejamos. De que todas as coisas são aquelas coisas que nós queremos. E de que nós podemos todas as coisas em Deus. O Senhor vira, então, o nosso gênio da lâmpada. O que o texto está mostrando para nós, irmãos, é para você que está andando ansioso, preocupado com a vida, é para você que está tendo a alegria roubada de que poder todas as coisas em Deus vai além de conquistar todas as coisas com o poder dele. Tem muito mais a ver com suportar todas as coisas e de ter forças para enfrentar a escassez, porque Deus é maior do que as nossas dificuldades. Poder todas as coisas é ter a certeza que em Deus, de que nele a vida fica completa e não nas circunstâncias, não é no conforto, é nele mesmo. É Ele quem nos preenche e nos oferece felicidade, alegria e paz. Nós lemos que o pedido de João é que não amemos o mundo, mas o texto mais conhecido na Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, como entendemos esse contexto da palavra mundo? É para amar ou não